Quem já provou um incubo sabe, o suor deles exala um aroma leitoso sedutor, e a saliva é um remédio sagrado. Mas você não só bebeu a água sagrada como também comeu a carne, só porque eles são todos seus vasos de alquimia, mas o proprietário original só sabia espancá-los e torturá-los. Até pediu à irmã mais velha gravemente ferida que roubasse o tesouro da seita dos 3 yuans. Desta vez, não foi surpreendente que ela falhasse, mas quem diria que a primeira coisa que a irmã mais velha fez depois de escapar da morte foi pedir-lhe perdão. Neste momento, uma bela mulher súcubo ajoelha-se no chão com os olhos vermelhos. Mestre, imploro que não expulse Yan'er. Yan'er fará qualquer coisa que você mandar. Yan'er só quer ficar ao seu lado. Olhando para Liu Huyan, que ainda não queria deixá-lo mesmo que restasse apenas um suspiro, uma sensação de extrema culpa surgiu em seu coração. Diante de uma discípula tão boa, o proprietário original realmente os espancava e xingava, e até queria expulsá-los da seita. É pior do que um animal. Enquanto você pensa isso, estende a mão e acaricia a cabeça de Liu Huyan. Ao ver isso, Liu Huyan tremeu incontrolavelmente, seus olhos cheios de medo, mas também cheios de paixão. Desde que sua personalidade mudou drasticamente há 3 anos, cada vez que você estende a mão, basicamente é para lhe dar uma surra, mas todas as vezes ela não ousa recuar meio passo. Porque ela tem medo de que, se esquivar, isso cause seu descontentamento. Não importa como você a bata, a xingue ou a odeie, ela não está disposta a deixá-lo. Ela não tem medo da morte, ela só tem medo de nunca mais vê-lo. Mas depois de esperar muito tempo, a dor não veio como ela esperava. Pelo contrário, ela viu a cena mais sonhada nos últimos 3 anos. Neste momento, você diante dela não tem mais aquela expressão fria e implacável, mas está cheia de calor e bondade. E um olhar um pouco impotente. Olhando para a discípula mais velha incrédula diante dela, você se sente extremamente culpado. Imediatamente a abraçou. Boa discípula, há alguns anos, o mestre cometeu um erro ao praticar, o que levou à proliferação de demônios do coração. Minha personalidade se tornou extremamente mesquinha e utilitária. Agora que removi os demônios do coração, o mestre não vai mais te bater. O mestre sente muito por você nestes anos. Ao ouvir isso, os olhos de Liu Huyan se umedeceram levemente. O tom do mestre é tão gentil. Será que ele se recuperou? O mestre realmente se recuperou? Depois de muito tempo, suas lágrimas escorreram instantaneamente, caindo constantemente do canto dos olhos para o chão. Ela chorou e te abraçou forte, desfrutando livremente do seu abraço caloroso, com medo de que seu estado desaparecesse novamente. Liu Huyan fungou e soluçou suavemente, respondendo, mestre, você não precisa se desculpar. Nestes 3 anos, foi tudo culpa de Yan'er por não conseguir roubar o tesouro que o mestre queria. Se eu o tivesse roubado antes, o mestre teria se recuperado mais cedo. Essas punições são todas que Yan'er deve suportar, contanto que o mestre não expulse Yan'er. Tudo bem. Ao ouvir isso, você se sentiu extremamente culpado. Que discípula amada divina! Ele não o culpava por tudo que ele havia feito antes. Em vez disso, pensava que a culpa era dele. Isso já não é algo que um filme de ficção científica poderia mostrar, de acordo com a descrição em suas memórias. Nesses 3 anos, os socos e pontapés que o original deu a eles foram considerados leves. Basta olhar para a pele branca de Liu Huyan, coberta de grandes cicatrizes, para saber. O original quase matou seus discípulos várias vezes. Você respirou fundo e reajustou seu estado. Então, você usou seu poder espiritual para curar os hematomas e feridas no corpo de Liu Huyan e entregou a ele uma pílula de cura. Liu Huyan pegou a pílula de cura um pouco atordoada. Olhando para a pílula dada pelo Shizun em sua mão, ele chorou ainda mais forte. Shizun o consolou gentilmente, agora dando a ele pílulas de cura para tratar suas feridas. Olhando novamente para seu rosto gentil. Só então ele realmente se atreveu a ter certeza de que você realmente havia se recuperado. Liu Huyan olhou para você com carinho. Os olhos de raposa da quinta irmã estavam cheios de emoções que nunca haviam sido expressas. Embora ele fosse seu discípulo. Na verdade, ele sempre amou você em seu coração. No começo, quando ele expressou seu amor a você de forma velada, você sempre o considerou uma criança. Nunca realmente o considerou uma mulher. E depois que sua personalidade mudou drasticamente 3 anos atrás, ele não se atreveu a revelar nenhum sentimento por você. Porque qualquer sinal de que ele estivesse interessado causaria seu desgosto, resultando em uma enxurrada de socos e pontapés diretamente nele. E agora que Shizun se recuperou, isso significa que posso continuar perseguindo Shizun? Pensando nisso,
ele sentiu que a dor em seu corpo havia diminuído um pouco, contanto que ele possa continuar a persegui-lo. Então o tormento que ele sofreu nos últimos anos valeu a pena. Vendo que Liu Huyan estava segurando a pílula de cura e ainda não a havia tomado, você o lembrou ansiosamente para tomá-la rapidamente. Mantenha seu poder espiritual circulando dentro de seu corpo para ajudá-lo a reabastecer seu dantian vazio. Isso pode aliviar a dor e ajudá-lo a melhorar mais rápido. Ouvindo isso, Liu Huyan sorriu feliz e tomou a pílula. Ele nunca teve nenhuma defesa contra você. À medida que a pílula entrava em seu corpo, ele sentia um calor em seu corpo, e uma leve coceira vinha de sua ferida. É a sensação de estar se recuperando. Neste momento, Liu Huyan também acreditou completamente. Decidido a pensar que você havia se recuperado, sua expressão ficou animada. Então você sentou de pernas cruzadas. Colocando sua palma nas costas dele, você operou totalmente o poder espiritual em seu corpo e o infundiu em seu dantian. Huyan acabou de passar por uma batalha árdua e até usou um método de perda da fonte para escapar. O poder espiritual em seu corpo já estava vazio. Já fazia muito tempo que você não tinha contato físico com ele. Hoje você não é apenas gentil. Acariciando sua cabeça, você até transmitiu seu próprio poder espiritual para ele. Antes, ele sentia que X1 ser capaz de dar uma olhada nele já era o melhor consolo para ele. A sensação de felicidade atual o faz sentir como se estivesse sonhando. A respiração de Liu Huyan, gradualmente ficando um pouco apressada, seu Linli é entregue a ele como se não custasse nada, fazendo-o sentir um certo inchaço interno. A fragrância que ele exala é um tanto delicada e ele diz: Mestre, o dantian já está cheio, está quase transbordando. Ouvindo isso, a mão que entrega o Linli recua repentinamente. Você não estava muito acostumado no começo, o que levou a um excesso acidental de Linli. Embora seja sua culpa, Huyan, quanto mais o mestre ouve o que você diz, mais sinto que algo está errado. Só então você começa a se lembrar do passado Huyan. Parece que ele costumava dizer um monte de coisas estranhas assim. Só que desde que seu próprio personalidade mudou, ele não ouviu dizer mais nada. Parece que Huyan sabe de algo naturalmente. Você tosse 2 vezes, o mestre vai te levar de volta para descansar primeiro. Seus ferimentos são um pouco graves. Mas não tenha medo, todos esses ferimentos são culpa do mestre. O mestre será responsável. Você pega Liu Huyan em um abraço de princesa aleatório e caminha em direção ao quarto dela. Ele sente uma sensação de perda de peso vindo. Não pude deixar de soltar um gemido delicado. Você imediatamente abaixa a cabeça para olhar. Seu corpo perfeito para devorar as pessoas. Deixa seus olhos incapazes de desviar o olhar. O que é ainda mais insuportável são os olhos de Yanyer. Charmosos como seda, como se pudessem tirar a alma das pessoas, juntamente com a fragrância corporal única dele. Você cora instantaneamente, sentindo um pouco de coceira no coração, como se estivesse prestes a perder o controle. Você balança a cabeça violentamente, dissipando os pensamentos que não deveriam estar em sua mente, como se estivesse prestes a perder o controle. Você balança a cabeça violentamente, dissipando os pensamentos que não deveriam estar em sua mente. Huyan sofreu tanto com você ao longo dos anos. Você acabou de ter esse tipo de pensamento em seu coração. Se Huyan soubesse, ele definitivamente se repreenderia. Como um mestre pervertido. E o que você não sabe é que neste momento, o coração de Liu Huyan está tão animado agora. Ele viu o olhar fugaz de timidez que você acabou de ter. Imediatamente ficou animado. O mestre deve ter visto meu corpo cheio. Então ele ficou tímido. O mestre definitivamente está interessado em mim. Se não estivesse, por que ele ficaria tímido? Na verdade, eu sei desde criança que pareço ter nascido. Ele tem uma forte atração por pessoas do sexo oposto, mas não sabe por que não funciona com o mestre. Mas parece que não é inútil. Pensando nisso, ele estende as mãos e abraça seu pescoço. Olhando para você sorrindo, agora que o mestre se recuperou, e parece que para mim. Corpo maduro, sem resistência, então meu plano de derrubar o mestre. Também precisa entrar na agenda. Você abraça Liu Huyan assim e volta para o quarto para colocá-lo na cama. Você estende a mão e acaricia sua testa, confortando. Yanyer, você tem estado muito cansado ultimamente. Se o mestre me espancasse, a situação atual seria muito terrível. Se a irmã mais nova soubesse que você se recuperou, ela ficaria muito feliz. Depois de confortá-lo, você estava prestes a se levantar.
Mas você sente uma dor intensa na cintura, obviamente uma velha ferida deixada pelo dono original após ser derrotado pelo oponente. Liu Huyan se levanta como uma flecha, ajudando você a se sentar. Mestre, o que foi? É a dor da ferida? Este discípulo vai lamber para você. A saliva da membrana interna pode curar feridas. Enquanto dizia isso, ele lambeu os lábios e estendeu sua língua rosa e cheia. Todo o corpo macio e delicado estava aninhado em você, e você não pôde deixar de gemer baixinho. Mestre, você está melhor. Liu Huyan lambeu o canto da boca e perguntou preocupado. Ao mesmo tempo, ele mostrou uma expressão como se estivesse bêbado. Ele nunca tinha te tocado tão de perto antes. Não só tocou, mas também sentiu o cheiro do corpo do mestre. É tão agradável. Quando você se recupera, ele já não consegue se conter e avança. Esfregando seu braço, você olha para ele com o rosto um pouco corado. São ferimentos pequenos, está tudo bem. Você descansa primeiro, eu tenho que encontrar sua irmã mais nova. Este mestre também está muito preocupado com ela. Do outro lado, nos arredores do clã San Yuan, sob o luar, uma garota tinha um olhar extremamente frio. Vários corpos em estado deplorável estavam caídos ao lado dela. Aquela garota era destinada a ser uma fênix. Ponto e veio para enfraquecer a força do clã San Yuan, mas seu nível. Ponto é apenas o segundo nível do reino inato, mas mesmo que a ameaça que ela represente não seja grande. Ponto ela realmente enfraqueceu a força do clã San Yuan, por causa de sua existência. Há rumores entre os cultivadores de que, se você quiser se juntar a um clã, nunca deve se juntar ao clã San Yuan. Como os discípulos externos da seita 3 Yuan geralmente não sobrevivem mais de 3 dias, mas o ataque furtivo de Leng Luli nem sempre é como desejado. Neste momento, duas anciãos da seita 3 Yuan estão parados na frente dele. Ambos são guerreiros radicais, um reino grande demais para ele. Ele não tem poder para revidar. Se fosse antes, ele poderia ter escapado usando o método de consumir a fonte de ensino. Mas ele acabou de ser torturado por você e só agora está se recuperando, não demorará muito. É realmente impossível suportar tal consumo. Neste momento, dois anciãos da seita 3 Yuan estão se aproximando constantemente de Leng Luli, sua garota. Foi difícil para nós encontrá-la. Se não tivéssemos usado esses discípulos externos como isca, realmente não poderíamos atraí-la. Seu céu já foi derrotado há muito tempo. Seu mestre inútil nem sabe onde se escondeu. Um cultivador talentoso e inteligente como você, por que ainda se sacrificar por aquele mestre inútil? Que tal vir para minha seita 3 Yuan? Antes que o ancião pudesse terminar de falar, Leng Luli de repente olhou para ele. Você não tem permissão para insultar o mestre. Ela, assim como a irmã mais velha, sempre teve sentimentos impróprios por você. E é muito forte. Em seu coração, você é tudo para ela. Qualquer um que insultar o mestre merece morrer. Assim que ele terminou de falar, ele estendeu a mão e condensou vários cones de gelo no ar. Ele atirou ferozmente em direção aos dois anciãos. No momento em que o cone de gelo atingiu os dois anciãos, foi instantaneamente esmagado em resíduos. Que teimosia! Já que não pode ser usado para nossos propósitos. Então não precisamos mais esconder nada. Segundo, pegue suas boas raízes espirituais e transforme-as em pílulas mais tarde. Nós dois dividiremos igualmente. Se você roubar as raízes espirituais diretamente, a pessoa morrerá. Que pena! Não há ninguém aqui. Esta garota é tão bonita. Mesmo que nós dois tenhamos posições elevadas, não podemos brincar com um produto tão bom. É melhor capturá-la primeiro e depois pressioná-la sob nós. Rasgue sua aparência pura e aproveite um pouco antes de roubar as raízes espirituais. Não é tarde demais. Haha, boa sugestão. Quanto mais fria for sua expressão, mais animado eu fico. Quando a descascarmos, vamos ver se ela ainda consegue ficar fria. Segundo, vamos agir juntos. Os dois voaram juntos em direção a Leng Luli para agarrá-la. Ela olhou para os dois que se aproximavam, querendo se afastar e fugir, mas a forte pressão do ajudante a envolveu. Ela mal conseguia ficar de pé, muito menos escapar, embora ela sempre estivesse lutando contra a seita San Yuan. Mas o máximo que um cultivador derrotado sofre é a morte. Leng Luli realmente não esperava que os anciãos da seita San Yuan fossem tão vis. Os punhos de Leng Luli estavam cerrados com tanta força que ficaram brancos e o sangue escorria por suas palmas. Além do mestre, só de pensar em algum homem tocando nela, ela sentia repulsa. Nesse momento, ela se decidiu. Ela sempre guardou o fruto para o mestre,
Mas se o mestre não vier colher, então eu terei que destruí-lo aqui. Ela planeja detonar toda a sua energia espiritual assim que os dois anciãos se aproximarem. Embora ela não tenha medo da morte, neste momento ela não pode deixar de sentir uma sensação de tristeza. Acompanhei o mestre por tanto tempo, e no final ainda não consegui ver o dia em que o mestre se recuperou? Eu nem tive tempo de expressar meu amor ao mestre. Se eu pudesse, antes de morrer, ver o mestre gentil mais uma vez, mesmo que fosse apenas por um momento, eu ficaria satisfeita. Em um piscar de olhos, os dois anciãos voaram para a frente de Leng Luli. Aquela mão velha e extremamente grande estava se esticando diretamente em direção ao peito dela. Nesse momento, Leng Luli também fechou os olhos e começou a usar toda a sua energia espiritual para se autodetonar, mas assim que ela estava prestes a usar sua energia espiritual, ela de repente descobriu que sua energia espiritual não estava obedecendo suas ordens. Ela ficou atordoada por um momento e reabriu os olhos para olhar para frente. Descobriu que os dois anciãos estavam parados no lugar, imóveis. Justamente quando ela estava ainda mais confusa. De repente uma sensação quente veio do topo de sua cabeça. Ela estava muito familiarizada com essa sensação. Mestre, mestre, a voz de Leng Luli estava um pouco surpresa. Você gentilmente a abraçou. Desculpe, Luli. Só agora o mestre se recuperou. Você olha para sua segunda discípula em seus braços, seu coração batendo forte. Quase a perdi para sempre. Seus olhos estão cheios de sua boa discípula. Também neste momento, a voz do sistema soou de repente. Parabéns, a tarefa de confortar as duas discípulas foi concluída. O grande pacote de presente foi enviado para o espaço do sistema. Por favor, preste atenção ao anfitrião. Você está um pouco confuso. Você acabou de dizer algumas palavras para Lu Li, e a outra parte ainda não respondeu. Este sistema já completou a tarefa? Na verdade, o que você não sabe é que, mesmo que você não diga nada, contanto que você apareça aqui, Leng Luli irá perdoar tudo o que você fez, ou talvez ela nunca tenha guardado rancor de você. Em seu coração, você sempre foi perfeito. A palavra mimada raramente é usada em Leng Luli, que é fria como gelo. Mas neste momento, ela está tão fraca quanto um bebê, encostado em você, e se joga diretamente em seus braços. Ela te abraça apertado e, no momento em que seus olhos se encontram, lágrimas escorrem silenciosamente. Assim que as lágrimas caem, Luer quase morreu agora há pouco. Não. Será que eu já morri? Leng Luli aproveita seu abraço caloroso, olhando para sua expressão gentil, e de repente sente uma espécie de sensação de estar em outro mundo. Ela foi torturada até a beira da morte por você não muito tempo atrás, e só se passaram alguns dias. Nada aconteceu. Como o mestre voltou ao normal? Será que eu me autodestruí agora há pouco? Então estou em uma ilusão agora? Leng Luli estende a mão e acaricia seu rosto. Se isso for realmente uma ilusão, ela quer fazer algo mais ousado, sentindo-a acariciando seu rosto. Você sorri, estende a mão e segura o dorso da mão dela, sentindo novamente o calor vindo de sua mão. Suas lágrimas se transformam em gelo, escorrendo constantemente do canto de seus olhos, e ela te abraça apertado assim. Não querendo soltar por um momento, ela te seguiu por todos esses anos, mesmo sofrendo seus espancamentos diários. Nunca teve uma queixa, e nunca te culpou. Ela só sente que é incompetente por não ter conseguido te ajudar a roubar o tesouro mais cedo. Embora ela ainda não consiga acreditar que você realmente voltou ao normal. Mas mesmo que seja só por este momento, ela quer abraçar mais uma vez, aproveitar mais uma vez. Você olha para Lu Li, que está em seus braços fazendo birra, e sente muita dor no coração. Você a abraça, deixando-a expressar suas emoções, mas devido à postura, sua mão acabou acariciando suas meias brancas, o que te deixou um pouco envergonhado por um momento. Um rubor apareceu gradualmente em seu rosto. Leng Luli admira seu rosto bonito e observa todas as sutis mudanças. Em seus olhos, ela vê você um pouco confuso porque está envergonhado. Ela fica surpresa. O mestre agora realmente fica envergonhado. Antes, não importa o quanto ela insinuasse, você não lhe dava nenhuma resposta. Desde 3 anos atrás, ela não ousava mais expressar nada. Caso contrário, seria espancada. Mas agora você está envergonhado só porque tocou acidentalmente ali. Parece que o mestre realmente voltou ao normal, e não só voltou ao normal. Ele também recuperou alguns desejos masculinos. Tenho a sensação de que o mestre agora é mais bonito do que antes.
Mas já que o mestre gosta, ela também está disposta a lhe dar outros benefícios, mas não agora. Você vê as emoções de Lu Li em seus braços. Deve ter desabafado por enquanto, e também está aliviado. Você segura uma das mãos dela. A cintura macia e fresca diz suavemente: espere o mestre resolver primeiro. O mestre vai se livrar desses dois lixos primeiro. Então te levarei de volta. Todos esses anos, tudo que o mestre fez a vocês. O que devo a vocês, o mestre irá compensar. Ouvindo isso, os cantos da boca de Leng Lu Li se levantaram ligeiramente. Na verdade, ela nunca sentiu que você a devia nada. Mas já que o mestre voltou ao normal agora, e se tornou melhor, então não importa se ela deixar o mestre se enganar temporariamente. Afinal, mestre, você também não quer que seu rosto lamentável fique triste, certo? Neste momento, você no reino do enterro divino apenas estende a palma da mão, e a nitidez se transforma em uma onda de choque. Entre os aposentos dos dois anciãos, um sino de alta qualidade e um corpo especial de alta qualidade, 10.000 pontos do sistema, vista para o mar da base, verifique o painel pessoal. O sistema detectou que o hospedeiro teve uma primeira metade da vida infeliz, e pode enviar uma cabana para o hospedeiro, para compensar a inicialização, e desejar ao hospedeiro uma vida feliz. Ouvindo isso, você ficou um pouco confuso. Como se estivesse sendo zombado pelo sistema, sua primeira metade da vida. Não foi nada além de nunca ter namorado, um pouco tímido e inseguro. A juventude é uma série de fantasias, imaginando garotas acompanhando você para passear, mas a realidade é abraçar as moedas de ouro dos pais. Uma rua sem saída de alegria solitária, sem amigos, apenas qualificado para rastejar nos esgotos como um rato. Olhando para a bela vida lá fora? É tão infeliz assim? Uau! Você pensou nisso. E de repente se sentiu um pouco triste. Neste momento, Leng Lu Li em seus braços, vendo sua expressão de repente um pouco triste. Seu coração ficou preocupado. Ela sentiu que deveria fazer algo agora. Então ela estendeu as mãos, primeiro abraçou seu pescoço e, em seguida, gradualmente moveu seus lábios, tentativamente em sua direção, vendo que você não se esquivou. Ela o beijou, seus lábios roçando sua bochecha. Você estava imerso na tristeza de outro mundo, toda a tristeza em seu coração. Que todos os convidados se dispersem. Deixe o passado para trás. A partir de agora, eu vou começar uma nova vida? Você sorri e balança a cabeça para ela, e então da loja do sistema. Você troca por uma pílula de cura e a entrega para ela. Leir, tente tomar um pouco. Mas neste momento, Leng Lu Li está segurando seu pescoço com as duas mãos, sem poder usar as mãos, e diz sorrindo maliciosamente: Mestre, Leir quer que você me alimente, tudo bem? Olhando para os lábios macios ligeiramente abertos de Lu Li, meu coração pulsa descontroladamente na confusão. Mas agora Leir não pode usar as mãos. Como mestre, é normal que os discípulos tomem remédios para se curar. Pensando nisso, você lentamente deixa a pílula cair em sua boca. Mas antes que você possa retirar sua mão, ela a segura em sua boca, testemunhando seu rosto corar instantaneamente. Mantendo que isso é para você tomar remédio, Leir, por que você ainda come o mestre? Leng Lu Li olha para você. Com uma expressão azul e confusa, ela não consegue evitar rir por dentro. Parece que o mestre agora. Parece que não tem resistência a mim. Ela apenas usou um pequeno truque e fez seu rosto ficar vermelho. Então o que mais vai acontecer? Hehe. Já que é assim, então eu não serei educada no futuro. E no momento em que a pílula de cura entrou em seu abdômen, ela descobriu surpresa que suas feridas haviam cicatrizado. Isso significa que posso continuar seguindo os passos do mestre e me tornar mais forte o mais rápido possível para ser útil ao mestre? Ela alegremente se agarrou ao seu peito, sentindo seu abraço quente. A fragrância única e agradável em seu corpo e a incomparável sensação de segurança enchem seu coração. Ela adormeceu sem perceber. O som uniforme da respiração da garota veio. Ela dormiu profundamente. Depois de curar Lu Li, você também se alimentou com uma pílula, recuperando completamente suas feridas. Logo, você carregou Lu Li de volta para a montanha Lingshu. Depois de voltar para o quarto, você a colocou suavemente na cama, olhando para seu rosto adormecido requintado. Você não pôde deixar de ficar um pouco perdido. Você estava um pouco preocupado que, se não conseguisse se controlar no futuro. E se você não tiver outros pensamentos sobre ela? Mas agora há mais uma pessoa. Você está mais preocupado, que é Hou Jiuyi.
Não tem jeito, você vai para o quarto dela primeiro. Mas assim que você tentou se mover, percebeu que havia alguém pendurado em sua cintura. Nesse momento, Luo Li estava dormindo profundamente. Se o mundo descobrir, que aceite. A forma como Luo Li dorme é completamente diferente de sua aparência habitual. No entanto, você não se sentiu à vontade para sair por um tempo, se perguntando que tipo de sonho estranho ela estava tendo. Depois de muito tempo, você finalmente encontrou uma oportunidade para se retirar. Você deu um tapinha na roupa. Tirando a saliva grudada, você foi para outro quarto. Nesse momento, uma mulher estava usando uma vassoura para limpar o chão empoeirado. Depois que a mulher te viu, ela rapidamente largou as ferramentas e te saudou, discípula. Saudações, mestre. A mulher na sua frente é aquela que você uma vez adotou a Gao Jiu em um lugar espirituoso. Isso também contrasta fortemente com outras peles. Elfos brancos e suaves. Eles acreditam que seu nascimento prejudica o clã dos reis elfos e é uma existência mais sinistra. Isso a levou desde pequena a ser rejeitada por suas outras irmãs, e quando ela tinha 16 anos, eles a expulsaram, justamente quando ela estava tão desesperada que queria se matar. Você estendeu sua mão e disse a ela, seus olhos são lindos. E a partir daí, ela também se tornou sua terceira discípula. Aqui ninguém a discrimina. Mesmo diante de seu talento medíocre, você não desistiu de guiá-la na prática. Você rapidamente se adiantou para ajudá-la a se levantar, mas os ombros de Gao Jiu estavam cheios de ferimentos causados pela tortura do mestre Yuan. Você rapidamente pegou uma pílula de cura de seu anel de armazenamento e entregou a ela, e o Ir, seu mestre se recuperou. No futuro, quando você vir seu mestre novamente, você não precisa mais dessa etiqueta complicada. Seu mestre não se importa com isso. Esta é uma pílula de cura, você pode tomá-la primeiro. Você não precisa mais fazer esses trabalhos pesados. No futuro, seu mestre irá pessoalmente guiá-la na prática. Ao ouvir isso, o rosto belo de Gao Jiu ficou momentaneamente um pouco atordoado. Seu afeto por você não é menor do que o de suas duas irmãs mais velhas. É ainda maior. É apenas a baixa autoestima acumulada ao longo do tempo que a impede. Ela não se atreve a olhar em seus olhos. É apenas uma forma de doença mental. Você não sabe como aliviá-la. Talvez um abraço caloroso possa aliviar um pouco a doença cardíaca de Gao Jiu. Pensando, você a abraça gentilmente, segurando-a com força. A pele macia da jovem tem um toque excelente. A pele da elfa é macia e lisa. Você acabou de abraçá-la. Apenas sentindo um toque suave, Gao Jiu exala a fragrância única de um elfo. Este aroma fresco e natural faz as pessoas se sentirem revigoradas, confirmando que você se recuperou. Gao Jiu não chorou de emoção como a irmã mais velha e a segunda irmã mais velha. Pelo contrário, sua performance é excepcionalmente calma, mas não significa que ela não tenha preocupações. Gao Jiu apenas respondeu ao seu abraço, apoiando constantemente seu corpo macio e delicado em você, desfrutando de seu abraço caloroso. Ela nunca quis nada extravagante. Tudo que ela sente falta é um raio de sol quente que possa brilhar sobre ela, e você é o único que pode fazê-la sentir calor. É um sol quente. Você pode me chamar de mestre como quiser. A propósito, tome este remédio primeiro. Dessa forma, sua lesão pode ser curada. Depois que Gao Jiu tomou a pílula de cura, ela simplesmente se deitou em seus braços. Depois de carregá-la suavemente e colocá-la na cama, você também a cobriu com uma colcha. Presumivelmente, depois de tomar a pílula de cura deste sistema, ela deve se recuperar em breve. Ir, descanse bem primeiro. Eu vou verificar suas irmãs mais velhas. Gao Jiu assentiu obedientemente. Mestre, por favor, volte logo. Logo após sua voz cair, talvez por causa do cansaço acumulado por muito tempo, ela adormeceu rapidamente. Você também se recuperou e você pode finalmente ficar completamente tranquilo. Agora entre os três. Apenas Ruian ainda não tomou a pílula de cura do sistema de tristeza e alegria. A pílula de cura para todas as doenças deste sistema deve ser entregue na boca de Ruian o mais rápido possível. Você caminhou rapidamente em direção à casa de Liu Ruian e abriu lentamente a porta. Liu Ruian estava dormindo profundamente. No entanto, a postura de dormir não era muito elegante. Pernas longas, finas e brancas casualmente colocados sobre a colcha. As roupas em seu corpo estão quase seminus. Você não queria perturbar seu raro descanso. Você caminhou silenciosamente em direção ao lado da cama dela. E você não percebeu neste momento
Liu Huyan já havia aberto um olho, observando você se mover lentamente. Ela queria ver você no meio da noite sem dormir. Não ir confortar a irmã mais nova e Hao Jiuyui, mas invadir seu boudoir no meio da noite para fazer o quê? Depois de se aproximar furtivamente da cama de Liu Huyan, você finalmente deu um suspiro de alívio. Se Huyan descobrisse que você estava se aproximando dela enquanto ela dormia no meio da noite, você realmente não sabia como explicar. Pensando, você trocou uma pílula de cura. Você se preparou para começar os negócios, mas quando viu o rosto adormecido e requintado de Liu Huyan de perto, seu coração começou a disparar e você de repente se lembrou de quando adotou Liu Huyan. O chefe do clã demônio até te disse especialmente que sua filha era uma súcubo, e o chefe do clã demônio te instruiu especialmente. Quando sua filha crescesse, se você não pudesse resistir à tentação de colhê-la, então mesmo ele como pai permitiria. Você de repente voltou a si. O que você estava pensando? Droga! Súcubos têm uma aura. Essa aura terá um certo impacto no sexo oposto ao redor. A razão pela qual você estava distraído agora foi realmente de propósito por Liu Huyan, mas você ainda é um cultivador no reino do tesouro divino. Você resistiu com sua própria força de vontade. Liu Huyan sentiu que seu plano havia falhado e não pôde deixar de pensar em seu coração. Como esperado do mestre, o encanto foi dissipado. Espere até que Yan'er chegue ao período de assistência espiritual. Vamos ver se o mestre ainda pode dissipá-lo. Você dissipou os pensamentos confusos em sua mente e gradualmente se aproximou com a pílula de cura da boca de Liu Huyan. Neste ponto, surge um problema. A boca de Liu Huyan está fechada quando ela está dormindo. Dessa forma, a pílula não pode ser enfiada. Não há como. Você só pode segurar a pílula perto de sua boca para ver se você consegue alimentá-la. Yan'er está dormindo tão profundamente, ela não deve acordar, certo? Certo. Como você sabia que Liu Huyan já havia acordado, mas estava apenas fingindo dormir com os olhos fechados, Liu Huyan sentiu perto de sua boca neste momento. Havia uma coisa redonda, batendo lentamente em seus lábios. Essa sensação era extremamente estranha. O que o mestre está fazendo? Por que não está dormindo no meio da noite? Ele só veio tocar meus lábios. Liu Huyan obviamente entendeu mal a situação atual, mas ela não ousou realmente acordar. Se ela acordasse e assustasse o mestre que estava atacando à noite, o que aconteceria se o mestre viesse no futuro? Vamos continuar fingindo dormir. Apenas para te agradar, as gotas de suor na minha cabeça finalmente foram resolvidas. Yan'er deve estar exausta também, ela não acordou mesmo eu a perturbando tanto, já que é tarde da noite. Então não vou perturbar o sono de Yan'er. Você a ajudou a cobrir o cobertor e então lentamente abriu a porta e saiu. Dentro da sala, Liu Huyan sentiu você sair e finalmente abriu os olhos, olhando para o cobertor que já havia sido colocado sobre ela. Ela apenas se sentiu calorosa em seu coração. O mestre é realmente gentil, mas ela está um pouco confusa agora. Agora mesmo, o mestre parece ter colocado algo em sua boca. Logo ela descobriu que em seu corpo todas as feridas foram completamente curadas. O mestre estava preocupado comigo agora, então ele veio me alimentar com pílulas. Só de pensar nisso, seu coração ficou extremamente chocado. X1 realmente se sacrificou tanto por mim. E tão gentil, para não me acordar, até veio secretamente me alimentar com pílulas medicinais no meio da noite. O X1 de agora é tão maravilhoso. Eu gosto tanto. Gosto tanto. Ela abraça o cobertor e rola loucamente na cama. Só voltou a dormir depois de 2 doses de vinho. Neste momento você está no pátio vazio. As 3 mulheres estão todas descansando. Seus nervos tensos finalmente puderam relaxar. Você olha para este pequeno pátio dilapidado. Só então você se lembrou de que no pacote de presente para novatos enviado pelo sistema, parecia haver um palácio Tianshuan. Pensando nisso, você trocou aquele palácio Tianshuan. A luz dourada se dissipou. A antiga casa dilapidada onde as 3 mulheres viviam, agora se transformou em 3 quartos luxuosamente decorados. O salão ocupa uma área extremamente grande, com telhas douradas no topo, como se brilhassem com uma luz dourada. Exala extrema majestade o tempo todo, e também há muitos edifícios diferentes ao redor, como fontes termais internas, sala de prática, cozinha, horta, etc. Tudo está disponível. Ao mesmo tempo, a terra espiritual circundante parece ter subido vários níveis, como se estivesse definida. Como uma barreira, você liberou seu sentido divino e descobriu que ao redor do palácio Tianshuan parecia. Havia uma camada de barreira, e todos os monstros da montanha Linshu não conseguiam se aproximar.
Uma zona segura foi formada ao redor. Este lugar quase se tornou um mundo exclusivamente para vocês. Quando todos acordarem e virem esta cena, seus queixos certamente cairão. Esqueça, já que o sistema disse para me dar um começo invencível, então vou tentar minha força primeiro. Logo você liberou seu sentido divino, você descobriu que sua área de cobertura do sentido divino é centenas de vezes maior do que antes. Toda a montanha Linshu está dentro do seu alcance de sentido divino, nenhum movimento escapará de seus olhos. Logo, você encontrou um rei demônio no primeiro nível do reino da Mansão Roxa. Você decolou diretamente, depois de um tempo, apareceu acima do ninho do rei demônio. Este rei demônio do primeiro nível do reino da Mansão Roxa é um crocodilo gigante branco. Quando você chegou, por acaso o encontrou lutando com outro reino da Mansão Roxa. O rei demônio Ramagia do segundo céu lutava por território, e ele foi gravemente ferido. Obviamente, ele não tinha capacidade de resistir. Você mudou de alvo e concentrou sua energia espiritual em sua palma direita. Num instante, uma energia espiritual infinita jorrou de seu corpo, atingindo o rei demônio Ramagia. Você deu um tapa suave com a palma da mão na direção do rei demônio Ramagia. No momento em que sua palma atingiu, ele sentiu instantaneamente uma pressão incomparavelmente forte ao seu redor, suprimindo-o, impedindo-o de se mover. O rei demônio Ramagia estava cheio de pavor. Ele estava na montanha Linshu. Ele cultivou na montanha Linshu por dezenas de milhares de anos antes de atingir o reino Zifu. Ele nunca tinha visto nenhuma pressão antes que pudesse suprimi-lo a ponto de não conseguir se mover. Apesar de sua confusão, o rei demônio Ramagia não lhe deu chance de respirar, atingindo-o diretamente. O rei demônio Ramagia foi reduzido a cinzas em um instante. Mas a força da palma não parou, entrando diretamente no chão. Ouviu-se um estrondo. Fendas como teias de aranha se abriram no chão, como se fosse o fim do mundo. Você olhou para sua palma com um choque e depois para a cena abaixo. Com essa força, você deve ser capaz de protegê-los, certo? Mas você ainda precisa se apressar. Você precisa cultivá-los bem. Apreciando isso, você correu para casa. Ao mesmo tempo, o rei demônio tigre branco gigante olhou para você, que estava gradualmente voando para longe no céu, com gratidão nos olhos. Embora ele não soubesse por que você o ajudou a derrotar o rei demônio Ramagia, ele sabia. Se você não tivesse aparecido, ele certamente estaria morto agora. Olhando para a direção em que você desapareceu, ele silenciosamente memorizou sua aparência em seu coração. Quando meus ferimentos estiverem curados, eu devo ser capaz de me transformar e retribuir sua gentileza. Pela manhã, Liu Huyan abriu os olhos atordoada, olhando para a cena à sua frente. Ela ficou um pouco perdida por um momento. Onde estou? Eu viajei no tempo? Chegando à praça. Olhando para o palácio à sua frente, ela estava ainda mais convencida de que tinha viajado no tempo. Mas nada disso importa. O que mais a preocupa é se X1, mestre, viajou junto. Se não houver X1 neste mundo, então ela simplesmente não pode sobreviver. Justamente quando seu coração estava cheio de emoções, você lentamente voou do céu. Olhando para Huyan, que estava cheia de emoções, você rapidamente pousou na frente dela. Você acordou. Você está se sentindo melhor? Liu Huyan correu para você ao te ver aparecer. O mestre encontrará uma maneira. Liu Huyan enterrou o rosto em seu abraço, aproveitando seu aroma. Só então ele levantou a cabeça novamente e balançou a cabeça. Não, este discípulo se sente muito bem. Nunca me senti tão relaxado, só que este discípulo pensou que o mestre havia desaparecido. Este discípulo estava com muito medo. Com muito medo que o mestre fosse embora. Sua voz era suave e um pouco coquete. Você olha para o corpo delicado em seus braços, ouvindo suas palavras ligeiramente coquetes, e sente um choque no coração. Um formigamento. Do que Huyan é feito? Uma palavra parece roubar sua alma. Você só sente seu coração batendo um pouco mais rápido, então inconscientemente, acariciando suas costas, olhando para ele com uma cara séria. Não importa o que aconteça, o mestre nunca vai te deixar. Ao ouvir isso, os cantos da boca de Liu Huyan se curvaram ligeiramente, e aqueles olhos de raposa olharam para você. Como se estivesse soltando eletricidade, o mestre promete ao discípulo. Você sorri e olha para ele seriamente. O mestre te promete. Liu Huyan sorriu maliciosamente e olhou para você. Nesta atmosfera, está Elma. Excelente oportunidade. Se tiver sucesso, talvez você consiga conquistá-lo.
De repente, as pupilas em seus olhos mudaram de cor e liberaram a arte do encantamento de uma súcubo. Como você não tem nenhuma defesa contra Liu Huyan, você ainda caiu no truque. Com a entrada em vigor da técnica de encantamento, você só sente uma forte chama no coração. Queimando, você não pode deixar de abraçar o corpo delicado em seus braços. Então seus lábios lentamente se aproximaram. Liu Huyan olhou para você, que de repente atacou. Também se sentiu um pouco surpreso. Ela ainda não está familiarizada com o uso da técnica de encantamento. Ela só usou em você, e não esperava que realmente funcionasse. Percebendo que suas habilidades funcionaram, Liu Huyan estava extremamente animado. Ele segurou seu rosto e foi direto para você. Você só sentiu em seus lábios um aroma único de uma garota, depois de mais de 10 minutos. Só então você escapou daquela técnica de encantamento, olhando para Huyan que havia sido beijada por você na sua frente. Você só sente seu coração batendo forte. Eu não sei o que aconteceu agora, eu simplesmente não consegui evitar fazer esse tipo de coisa com Yan'er, tão ofendido com ela, meu futuro. Como eu vou me dar bem com ela? Yan'er, me desculpe, o mestre agora. Antes que você pudesse terminar de falar, Liu Huyan tocou levemente seus lábios. Mestre, você não precisa se desculpar. Na verdade, a discípula gostou muito do que fizemos agora. Vamos entrar e continuar. Liu Huyan lambeu os lábios, sentindo seu cheiro. Ainda pairava ao redor dela, e seu corpo delicado começou a esquentar. Ela pegou sua mão, querendo levá-lo de volta para o quarto. Neste momento, você ainda está um pouco confuso, e vendo a reação de Yan'er, não só não te culpou, como também gostou, até com uma sensação de conspiração bem-sucedida. Vendo que você estava prestes a ser puxado para dentro do quarto, seu corpo também está um pouco quente agora. Porque sua boca ainda está cheia de seu aroma, e a saliva de um súcubo. Tem um efeito estranho. Liu Huyan pegou sua mão e estava prestes a abrir a porta quando, de repente, ouviu uma voz feminina atrás dela. Leng Luo lhe esfregou os olhos e saiu da casa. Ao ver você e a irmã mais velha juntos, ela inconscientemente cumprimentou. Mestre e irmã mais velha, bom dia. Quando você viu Lolly aparecer, sentiu um pressentimento ruim. Você e Yan'er agora. A postura de mãos dadas é muito ambígua. Se Lolly souber disso, as coisas que você acabou de fazer com Liu Huyan, então como você vai enfrentar todos? Liu Huyan olhou para a irmã mais nova e mal mostrou um sorriso no canto da boca. Irmã mais nova, bom dia. Leng Luo acordou de um sonho. Quando ela viu a cena à sua frente, sua primeira reação não foi por causa da cena. E o prédio mudou e ficou surpresa. O que a surpreendeu foi que o mestre e a irmã mais velha estavam juntos. Por que eles estão de mãos dadas? O que é ainda mais ultrajante é que parece que as expressões de ambos. Eles estão escondendo segredos. Ela rapidamente deu alguns passos à frente e olhou para seus rostos como se estivesse examinando. Você ficou um pouco nervosa sendo observada por ela. Não é que você seja tímida, é principalmente porque você realmente fez coisas que não deveriam ser feitas. Leng Luo é inteligente, e não apenas no talento para o cultivo. Vendo seu rosto cheio de consciência pesada, ela ficou ainda mais certa do que estava pensando. O mestre e a irmã mais velha devem ter. Fizeram esse tipo de coisa. Quanto ao ponto em que chegaram, ela não sabia. E justo quando ela estava adivinhando em seu coração, ela de repente viu alguns buracos rasgados na meia da irmã mais velha em sua perna. Leng Luo ficou chocada ao ver esta cena. O mestre já tinha chegado a esse ponto com a irmã mais velha? Que raiva! Como pude dormir tão profundamente e não perceber nada? Leng Luo olhou para a irmã mais velha com insatisfação. Tínhamos combinado uma competição justa. Como você pode agir sorrateiramente? Na verdade, há 3 anos, eles já sabiam dos sentimentos um do outro por você, mas considerando que o relacionamento entre os dois era bom. Após discussão, eles fizeram um acordo, só poderiam competir de forma justa. Não deveriam prejudicar a harmonia, mas depois sua natureza mudou muito e essa regra foi abandonada. Agora que você se recuperou, essa regra naturalmente deve ser reimplementada. Liu Huyan olhou para a expressão de ciúme da irmã mais nova. Ela achou engraçado e sentiu um choque no coração. Ai, irmã mais nova, por que você acordou tão cedo? Não dormiu mais um pouco? O significado implícito era, irmã mais nova, durma mais um pouco, o mestre será meu. Como Leng Luo não entenderia o significado implícito da irmã mais velha? Ela ficou tão irritada que bateu o pé. Ela segurou firmemente seu outro braço com as 2 mãos, olhando para você com olhos lamentáveis.
Mestre, ontem à noite eu me senti mal. Não consegui dormir bem. Você pode me examinar? Você olha para a beleza gelada que impede qualquer um de se aproximar. Ponto fazendo charme em seus braços. O rubor que tinha acabado de diminuir. Ponto reapareceu em suas bochechas. Eu vou liberar um pouco de energia espiritual para entrar em seu corpo e examiná-la. Ponto para ver se há algum dano em seu corpo. Prepare-se. Leng Luoli assentiu. Seus olhos estavam cheios de desejo. Estou pronta. Eu quero a energia espiritual do mestre. Me dê logo. Sua mão, que estava prestes a liberar energia espiritual, parou abruptamente. Por favor, do que você está falando? Se Huyan dissesse algo estranho, tudo bem, afinal, ela é uma súcubo. Ponto talvez tenha um talento natural, mas por que você também está assim? Liu Huyan, ao lado, olhou para você, e estava sendo enganado. Ela não pôde deixar de mostrar um sorriso impotente. Ela conhecia a situação de sua irmã mais nova melhor do que ninguém. A irmã mais nova está fazendo isso de propósito. Estima-se que a irmã mais nova descobriu que ela estava trapaceando, então ela ficou com ciúmes e ficou assim. Mas mesmo que as táticas da irmã mais nova sejam engenhosas, elas não podem se comparar a ela, que é uma súcubo nata. Você rapidamente terminou o exame. Da condição dentro do corpo de Luo Li disse seriamente, seu corpo está muito saudável. O desconforto que você sente pode ser psicológico. Se você quiser encontrar alguém para desabafar, pode vir me procurar a qualquer momento. Ao ouvir isso, Leng Luoli ficou instantaneamente emocionada até a alma. Ela abraçou seu braço sorrindo e continuou a se aconchegar em seus braços. Aproveitando seu calor e cheiro. Eu amo mais o mestre. Liu Huyan, ao lado, observou os movimentos da irmã mais nova. Ela inflou os lábios com ciúmes, agarrou seu outro braço e empinou o peito, exibindo seus seios, envolvendo seu braço diretamente. O corpo de Leng Luoli, em comparação com sua irmã mais velha, era um pouco inferior. Ela olhou para o peito empinado propositalmente da irmã mais velha e olhou para o seu próprio. De repente, uma sensação de frustração a invadiu. As duas mulheres se encararam no ar, e nos olhos de ambas parecia haver faíscas. Enquanto isso, você, preso no meio, corava, olhando para o pico dos seios de Liu Huyan à esquerda. E também olhando para a pele macia e úmida da jovem Leng Luoli. A fragrância encantadora dos arredores das duas beldades veio, tornando impossível para você se mover. Você originalmente planejou guiar a todos na prática hoje. Como isso se transformou nessa cena? No final, você pigarreou 2 vezes. Tão ansioso pela manhã, parece que o corpo realmente se recuperou para um estado saudável. Hoje, o mestre será responsável por guiá-los na prática. O mestre tem 2 métodos de cultivo aqui, vocês podem pegá-los primeiro. Você rapidamente pegou na loja do sistema e trocou por 2 métodos de cultivo. Esses métodos de cultivo foram todos feitos sob medida pelo sistema, de acordo com suas condições físicas atuais. Todos os níveis são de dominação. Yan'er, este é um método de cultivo adequado para você praticar, fórmula da alma demoníaca. Você entregou o método de cultivo. Yan'er, este método de cultivo é poderoso, contanto que você pratique seriamente, ultrapassar 1 ou 2 grandes reinos. Não será um problema para enfrentar inimigos. Liu Huyan olhou para este método de cultivo, e sua respiração ficou um pouco ansiosa de excitação. De repente, Liu Huyan ficou na ponta dos pés e de repente deu um beijo na sua face bonita. Em seguida, pegou o método de cultivo e sorriu docemente. Obrigada, mestre. Nuer ama mais você. Você foi atacado por um beijo perfumado, sua expressão um pouco surpresa, não esperava que ainda houvesse esse bônus. Então, você pegou a fórmula do coração de gelo para Leng Luoli praticar. Este método de cultivo é baseado principalmente no elemento gelo. Se praticado até a perfeição, pode congelar um continente inteiro, ou mesmo um mundo. Você entregou o método de cultivo para Luoli, pensando, será que Luer também terá uma recompensa para dar? Embora você soubesse que pensar assim não era bom, por que você estava um pouco ansioso? Que mestre pervertido! Justamente quando você estava pensando, de repente sentiu uma suavidade nos lábios. Na verdade, Leng Luoli já estava impaciente há muito tempo e não se importou se a irmã mais velha estava lá ou não, e beijou diretamente. Seus lábios e suas bochechas estavam desfrutando da sua temperatura e sabor à vontade. Você inconscientemente quis afastá-la, embora estivesse um pouco ansioso, mas você não podia realmente fazer isso na frente.
Mas você realmente não podia fazer esse tipo de coisa na frente de Huyan, mas você não conseguia afastá-la de jeito nenhum. Liu Huyan, que estava ao lado, ficou um pouco surpresa com o ataque repentino de sua irmã marcial. Ela não esperava que sua irmã marcial fosse tão ousada. Como ela ousa fazer isso na frente dela? Embora as duas soubessem dos sentimentos uma da outra, elas deveriam pelo menos ser discretas. Que audácia, sua irmã marcial! Mesmo que Liu Huyan estivesse um pouco insatisfeita, ela não se adiantou para impedi-la. Afinal, ela realmente disse à sua irmã marcial que elas deveriam competir justamente pelo mestre. Ela já tinha aproveitado a oportunidade antes. Se ela a impedisse agora, seria injusto. Além disso, como irmã mais velha, ela deveria ser magnânima, não é? Depois de alguns minutos, Liu Huyan finalmente não aguentou mais e disse: Ei, irmã marcial, você não vai parar. Eu ainda estou aqui, vocês duas já fizeram o suficiente. Ai, Yui acordou. Liu Huyan pigarreou e olhou para Gao Jiuyui, que acabava de sair do quarto, e disse deliberadamente em voz alta. Depois de ouvir as palavras de sua irmã mais velha, Leng Luoli finalmente o soltou relutantemente. Obrigada pelo seu poder, mestre. Quando Lian dominar completamente a técnica, ela poderá ficar para sempre ao lado do X1. Nesse momento, você lambeu seus lábios. O aroma da jovem ainda permeia sua boca. Antes, você e Yan foram iniciativas suas, e isso foi errado da sua parte. Mas a cena de agora foi Lian quem se aproximou por vontade própria. Será que Lian sente por mim algo além da afeição entre mestre e discípulo? Talvez agora ela apenas estivesse expressando sua excitação de forma pura. Nesse momento, a Gao Jiuyui se aproximou. Ela levantou sua saia, com gestos elegantes. Bom dia, mestre. Enquanto falava, suas bochechas estavam um pouco vermelhas. Bom dia, Yui. Em seguida, você trocou outra pílula e entregou a ela. Esta é a pílula de lavagem da medula. Depois de tomá-la, Yui, você poderá se tornar tão forte quanto suas irmãs mais velhas. A Gao Jiuyui pegou a pílula em sua mão, com uma expressão extremamente animada. Uma pílula que pode mudar o talento. Ela já tinha ouvido falar sobre isso, mas mesmo na corte élfica onde ela viveu, a pílula de lavagem da medula era um tesouro supremo de valor inestimável. A Gao Jiuyui pegou a pílula de lavagem da medula e, sob seu olhar afirmativo, a engoliu, com a pílula entrando em seu corpo. Ela inconscientemente se inclina para seus braços, abraçando-o apertado, e você rapidamente a abraça de volta. Acariciando suavemente suas costas, logo depois, a sensação de calor no corpo de Gao Jiuyui desaparece. E suas raízes espirituais também foram transformadas. Ela tenta mobilizar a energia espiritual ao seu redor e descobre que a energia espiritual que ela pode mobilizar agora é dezenas de vezes maior do que antes. Ela finalmente pode ajudar o mestre como suas duas irmãs mais velhas. Para sempre ao lado do mestre. Ela ficou extremamente animada ao saber dessa notícia, e ergueu a cabeça para olhar seu rosto bonito. Apesar de seus olhos estarem um pouco esquivos por causa da timidez, ela ainda reúne coragem e seus lábios vermelhos se movem ligeiramente para se aproximarem. Ela não sabia como te agradecer. Quando ela estava em seus braços, sentiu claramente seu coração batendo mais rápido. Já que seu coração bate mais rápido por causa dela, isso significa que você está interessado nela, então ela também precisa te dar algo em troca. Mas ela sempre sente que não está te recompensando, mas recompensando a si mesma, pensou a Gao Jiuyui. Justo quando seus lábios estavam prestes a tocar seu rosto, ela de repente sentiu uma sensação pegajosa em seu corpo. Ela olhou para baixo e descobriu que uma camada de substância suja estava flutuando em seu corpo. A Gao Jiuyui exclamou, e ela ficou envergonhada por um momento e desmaiou no chão. Vendo esta cena, você rapidamente se inclinou para ajudá-la. Yui, essas manchas devem ser o elixir de limpeza da medula, mas as impurezas em seu corpo foram excretadas do corpo. Não há nada de errado. A Gao Jiuyui sentiu sua palma quente tocando sua testa. Seu rosto não pôde deixar de corar. O mestre não a desprezou por estar suja. Em vez disso, ele se preocupa tanto com ela. O mestre agora é tão gentil. Como ela poderia resistir a isso? Depois de verificar os ferimentos de Gao Jiuyui, você percebeu que ela poderia precisar de um banho agora. Então você se virou para Huyan e os outros. Eu construí uma fonte termal para vocês. Vocês podem tomar um banho para relaxar. Leng Luoli segurou um de seus braços cada um e seguiu você sorrindo, enquanto a Gao Jiuyui o seguia.
olhando para vocês com sorrisos. Assim que chegaram perto da fonte termal, uma expressão de surpresa apareceu no rosto das 3 garotas. A água termal não é água de fonte comum, e o vapor quente que emana dela, se você olhar de perto, na verdade, é a aura de entidade flutuante. Neste momento, Langloli olhou para você sem sair por um longo tempo, pensando que você queria ficar com eles. De repente, ela pareceu um pouco tímida, com as mãos em suas roupas hesitantes. Eu tenho que te mostrar? Estou um pouco tímida. Mas ao mesmo tempo, há uma inexplicável sensação de excitação. Se for para o mestre ver, não deve haver problema, certo? Então ela não hesitou mais e completou a ação de uma só vez. Eu, Huyan, observei a irmã mais nova começar tão rápido e fiquei chocada. Boa, sua irmã mais nova. O mestre ainda não foi embora? Cheguei tarde? Absolutamente não posso deixar você ter sucesso, ela pensou em seu coração, e também tirou suas roupas. Vocês olhando para elas ficaram chocados e recuaram repetidamente, com os rostos vermelhos. Por favor, o que vocês estão fazendo? Vocês não pensam que o mestre está aqui para tomar banho com vocês, certo? Isso é razoável? O mestre é esse tipo de pessoa? Fechou a porta da fonte termal, respirou fundo 2 vezes na porta. Ajustei meu estado para extinguir as chamas no meu coração, se isso acontecesse na frente dos discípulos. Isso seria uma grande vergonha. Neste momento, Leng Luoli e Liu Huyan estão no quarto do mestre. Observando você, Huang Mang, partir, não consigo parar de sorrir. Depois que Liu Huyan volta a si, ela olha para a irmã mais nova e brinca sorrindo. Oh, irmã mais nova, seu rosto está cheio de timidez. Vendo a irmã mais velha, meu coração fica dormente. Leng Luoli ouve a zombaria da irmã mais velha e finalmente se recupera da timidez. Não é nada. A propósito, suas meias calças rasgadas são um novo estilo. Será que o mestre as cortou? Pensando nisso, Leng Luoli ainda se sente um pouco irritada. Ao ouvir isso, Liu Huyan cora um pouco culpada e rapidamente mergulha seu corpo na fonte termal. Então, ela se vira e pergunta preocupada. Irmã mais nova, seus ferimentos estão todos curados? Embora as duas costumem discutir sobre algumas coisas, elas são sempre boas irmãs na vida. Sim, irmã mais velha, você também se recuperou, certo? Liu Huyan acena com a cabeça e então as duas olham juntas para Gao Jiuyui. Neste momento, a Gao Jiuyui está imersa na fonte termal. Apenas metade de sua cabeça está visível. Liu Huyan nada primeiro, girando os ombros de Gao Jiuyui generosamente. Irmã mais nova, o mestre transformou seu talento em uma raiz espiritual de 6º grau. Depois disso, podemos cultivar juntas também. Além disso, irmã Agao, você também gosta do mestre, certo? Ao ouvir isso, o rosto de Agao Jiuyui fica vermelho e ela acena rapidamente com as mãos. Sua expressão é terrivelmente tímida. Irmã mais velha, isso não pode ser dito. Existe algum problema? Só nós 3 estamos aqui. Já que o mestre se recuperou agora, então a competição justa pelo mestre. Ponto tem que te incluir. Preste mais atenção no futuro. Lembre-se, não como escondido. Enquanto Liu Huyan fala, a Gao Jiuyui pega em suas cócegas, rindo sem parar. Nesse momento, você não tinha ido muito longe do banheiro quando ouviu um som de sucção vindo de dentro, sentindo-se um pouco curioso. O que eles estão fazendo lá dentro para estarem tão felizes? Devo dar uma olhada. Neste momento, Huyan e os outros estão saindo lentamente da fonte termal. Eles chegam à praça, apenas para descobrir que você já está sentado na cadeira de pedra, dormindo. Liu Huyan olha para seu rosto adormecido perfeito e sente que não consegue se controlar. O mestre está simplesmente deitado ali. Simplesmente me seduzindo. Já que o mestre está me seduzindo, então eu vou dar um beijo escondido. Não deve haver problema, certo? Liu Huyan pensa consigo mesma, seus lábios macios se movem em direção à sua bochecha. Leng Luoli avança rapidamente e agarra a irmã mais velha que está prestes a beijá-lo. Irmã mais velha, você está tentando comer escondido? A Gao Jiuyui também fez beicinho e acenou com a cabeça ao lado. Liu Huyan coçou a cabeça, um pouco irritada. As irmãs mais novas não deixam, mas ela realmente não consegue se controlar. O que ela deveria fazer? Então, uma ideia brilhante veio à sua mente e ela pensou em uma boa solução. Que tal nós 3, um de cada lado? Ninguém vai comer escondido. Tudo bem agora? Ao ouvir isso, as bochechas de Leng Luoli ficaram levemente vermelhas de vergonha. A irmã mais velha é realmente uma súcubo. Essa proposta é muito ousada.
É como lamber os próprios lábios sorrindo. Colou-se na sua bochecha direita. Neste momento, Hao Jiuyui, vendo as ações ousadas das irmãs mais velhas, ficou timidamente parada no lugar, apertando um canto de sua roupa. Ela sabia que se perdesse esta oportunidade, se arrependeria. Então, ela resistiu à timidez e lentamente colou sua testa na sua. Era a primeira vez que Hao Jiuyui fazia isso. Ela não controlou bem a força e ouviu um pop. Então, ela viu seus olhos se mexerem, como se você estivesse prestes a acordar. Elas entraram em pânico e recuaram apressadamente, segurando seus rostos corados de vergonha, perdidas. Neste momento, você abriu os olhos atordoado, embora tenha sugado apenas um pouco. Mas o espírito foi reabastecido de forma muito satisfatória. Você tocou seu rosto, um pouco confuso. Por que você sente sua bochecha direita tão pegajosa? Como se houvesse saliva nela. Que estranho. Você focou seu olhar para a frente novamente. Descobriu que as 3 garotas estavam paradas obedientemente na sua frente. Hao Jiuyui mordeu os lábios e abriu a boca timidamente, em voz suave. Mestre, as roupas da discípula. Você gosta? Ao ouvir o chamado de Yuir, você de repente voltou a si, olhando para ela com o rosto corado. Este traje combina muito com você. A propósito, esta é a técnica que preparei para você, a arte da espada Mutian. Hao Jiuyui ficou ligeiramente atordoada ao receber a técnica. Então, olhou para você com surpresa. Obrigado, mestre. Ela sempre sonhou em se tornar a lâmina mais afiada para você, usando a espada gigante na mão para ajudá-lo a varrer todos os obstáculos. Agora que as 3 discípulas já trocaram por novas técnicas, você planeja testar a força delas primeiro. E, ao mesmo tempo, definir a direção do cultivo delas. Então, você pediu a Eerken para treinar com você. Ao ouvir isso, os olhos de Liu Huyan brilharam. Pensando que ela poderia fazer coisas felizes com você novamente, ela não pôde deixar de ficar animada. Em seguida, ela lançou a palma de fricção em sua direção repetidamente. E você sempre consegue resolver facilmente, ao mesmo tempo, orientá-la sobre algumas falhas ao avançar. Você não disse para parar, então como ela se atreveria a terminar? Com o lançamento do último golpe da palma de fricção. O poder espiritual em seu corpo também foi liberado por ela de uma só vez. De repente, seu corpo ficou leve e caiu para trás. Assim que ela pensou em treinar com você, o que era raro. Ela realmente caiu fracamente. Ela se sentiu um pouco triste em seu coração, justamente quando ela estava prestes a cair no chão. Inesperadamente, ela sentiu calor e maciez ao redor. Ela fungou e instintivamente se esfregou por dentro. Depois que ela aproveitou o suficiente, ela reabriu os olhos. Ela reabriu os olhos. Seus olhos gentis encontrando os meus. Como esperado, só o X1 tem um aroma tão bom. Ela volta a si e olha para você com um rosto cheio de desculpas. X1, Yanir é inútil, desmaiando tão rápido. Você balança a cabeça olhando para ela. Não é culpa de Yanir. Friccionar as palmas das mãos consome muita energia espiritual. Usando este movimento, você pode matar qualquer inimigo do mesmo nível com um único golpe. Lutar contra oponentes de nível superior não é impossível, mas este professor há muito tempo não sabe como vocês estão praticando. Agora mesmo, esqueci de dizer para você parar, é culpa do professor. Falando isso, você abaixa a cabeça timidamente, olhando novamente para Yair perfeita em seus braços, mas não sei por que sua respiração está um pouco rápida. Uma onda de fogo maligno se acende em seu coração. Você rapidamente opera a energia espiritual por todo o seu corpo, resistindo a suprimir o fogo maligno, e só então se acalma um pouco. Liu Huyan está muito fraca agora, então você a pega em seus braços como uma princesa e caminha em direção ao quarto dela. Liu Huyan instintivamente estende a mão e agarra a gola de sua roupa. Ela se aconchega em seus braços. Ela consegue até ouvir seu batimento cardíaco forte, que é obviamente mais rápido do que o normal. Ela também olha para seu rosto ligeiramente avermelhado. Ela não pode deixar de pensar em uma possibilidade. X1 me levando de volta para o quarto. Será que ele vai? Se X1 quiser, Yair está disponível a qualquer momento, mesmo que esteja em um estado fraco. Yair cooperará totalmente. Embora Liu Huyan seja uma súcubo, ela nunca experimentou assuntos entre homens e mulheres. Só de pensar no que pode acontecer, ela sente que seu rosto está ficando cada vez mais quente. Logo, você coloca Huyan na cama macia. Você também transfere um pouco de energia espiritual para ela para evitar que ela permaneça em um estado fraco. Mas assim que sua mão é colocada nas costas dela,
Ela de repente se vira e abraça você com força. Seus lábios macios se pressionam ousadamente contra os seus. Você não esperava que Yan'er, tão fraca, de repente o abraçasse. Completamente desprevenido, você é pego de surpresa. Você instintivamente quer afastá-la. Mas Liu Huyan segura sua mão e a desliza para baixo. Então ela solta seus lábios e olha para você com olhos sedutores. Yan'er está disposta a servir X1. X1. Yan'er gosta de você. Gosta muito. Vamos ficar juntos. X1 também deve gostar de Yan'er, certo? Liu Huyan declara ousadamente seu amor. Neste momento, ela não reprime mais o amor em seu coração. Ela expressa todos os seus pensamentos rapidamente. Você também não é um tolo, mas fica muito chocado ao ouvir as palavras de Yan'er. E você sempre gostou muito de Yan'er. As memórias de Yan'er ao seu lado ao longo dos anos fazem com que você também tenha um profundo afeto por ela. Além dos toques íntimos sutis destes últimos dias, sentimentos impróprios entre homens e mulheres surgiram em seu coração há muito tempo. Só que você sempre os escondeu em seu coração. Agora que as coisas progrediram até este ponto, não há necessidade de você se esconder mais. Você não rejeitou o amor de Yan'er desta vez, você é muito ousado. Yan'er, o mestre também gosta de você. Antes que você pudesse terminar de falar, Liu Huyan, não se sabe de onde tirou a força, levantou-se diretamente e se enrolou em você. Yan'er conhece os pensamentos do mestre. Quando Yan'er está usando meias pretas, os olhos do mestre estão vidrados. Venha, mestre, venha, fique com Yan'er rapidamente. De repente, Liu Huyan sentiu nos lábios. Uma sensação suave veio. Obviamente, desta vez você tomou a iniciativa de tocar primeiro. Do outro lado, na praça. Leng Luoli tinha estado em reclusão com Hao Juri agora. Quando ela abriu os olhos, de repente descobriu que vocês haviam desaparecido. Estranho. Onde o mestre e a irmã mais velha foram? Esqueça. Não quero pensar nessas coisas. Quando eu cultivar a técnica até a perfeição, posso usar minha grande técnica para proteger o mestre ferozmente. Leng Luoli sorriu maliciosamente. A expressão dessa beleza gelada é um pouco embaraçosa, mas ele descobriu que seu corpo, ele estava suando muito, então ele queria ir para a fonte termal interna para lavar primeiro. Neste momento, apenas restava na praça Hao Juri sozinho. Ele estava imerso no cultivo em reclusão, mas de repente ele podia ouvir fracamente em seus ouvidos. Em um quarto não muito distante, parecia haver um som vindo de lá. Hao Juri abriu os olhos surpreso. Ele olhou para o quarto da irmã mais velha. Estranho, o mestre e a irmã mais velha não estavam cultivando agora? Por que eles foram cultivar no quarto? Por um tempo, ele apenas sentiu sua curiosidade explodindo, e ele lentamente se levantou. Ele caminhou em direção ao quarto da irmã mais velha. Logo depois, ele ficou na frente da janela, com o rosto cheio de curiosidade, grudando os olhos na janela. Então ele viu um lado muito chocante. Havia uma cortina na janela. A cortina bloqueava a visão interna, impedindo de ver nada. Hao Juri estava deitado na frente da janela. Ele tinha uma sensação de culpa. É errado espiar os outros assim, mas ele não podia deixar de querer ver. No entanto, neste momento, ele sentiu que alguém estava batendo em seu ombro. Ele já estava se sentindo culpado. Quando alguém bateu nele assim, ele gritou diretamente e caiu paralisado no chão. Ele virou a cabeça rigidamente. Ele descobriu que era a segunda irmã mais velha, Leng Luoli, olhando para ele assustada. Irmã mais nova, o que você está fazendo aqui? O rosto de Hao Juri estava vermelho e ele balançou a cabeça. Não, eu não estou fazendo nada. O efeito de som do mundo girando é muito bom. Hao Juri, como um elfo, só podia ouvir vagamente um pouco. Leng Luoli, como um humano, não perceberia ainda mais. Se a irmã mais velha e o mestre podem estar secretamente fazendo coisas ruins em algum lugar, ele se sentiria muito desconfortável. Um dia depois, agora você também acaba de terminar de treinar. E Liu Huyan estava deitada suavemente na cama, em sono profundo, sobre o cobertor. Havia alguns lugares onde floresciam rosas vermelhas carmim, mas mesmo estando em estado de sono, um sorriso de alegria se espalhava pelos cantos de sua boca, após tanto tempo de companhia. Sofrendo tanto, ele finalmente, está realmente junto com você. E ele ainda é o primeiro, mesmo que ele seja, porque eu sou naturalmente talentosa. Mas ainda assim, na manhã do segundo dia, ela adormeceu. Se fossem as duas irmãs mais novas, provavelmente não conseguiriam suportar, então é melhor que ele cuide disso.
Isso também é para a segurança do corpo das duas irmãs mais novas? Você está sentado na beira da cama, olhando para Yanir, que está sorrindo em seu sono. Você gentilmente se aproxima e ajeita sua testa. E ele, meio sonhando, disse vagamente: Mestre, você ainda quer? Yanir está bem, pode continuar. Ao ouvir isso, os cantos da sua boca se contraíram 2 vezes. Atacar Yanir, que já trabalhou a noite toda, definitivamente não pode acontecer. Você sorri, ajuda-o a cobrir-se com o cobertor e então abre a porta e sai. Yanir e os outros não me veem há um dia. Eu me pergunto como eles estão. Afinal, você ainda não pensou em como explicar para eles. Se eu dissesse diretamente, não seria um pouco embaraçoso demais? E se eles não aceitarem? E acharem que eu sou um mestre pervertido, o que devo fazer? É melhor não dizer nada por enquanto. Não é tarde demais para falar quando não pudermos mais esconder. E assim que você chega à praça, você percebe que eles já começaram a treinar, vendo-os se recuperando gradualmente, sem preocupações. Você, como mestre, também se sente aliviado. Então você se aproxima e os guia pessoalmente. Ao relembrar o que aconteceu ontem, ele revela um sorriso de satisfação incomparável. Se as irmãs mais novas souberem, definitivamente morrerão de inveja de mim. Pensando nisso, ele já está ansioso para te ver. Liu Huyan arruma os cabelos desgrenhados no espelho e então abre a porta e sai. Assim que ele chega à praça, ele vê você sentado ao lado da mesa de chá, guiando as duas irmãs mais novas no treinamento. Liu Huyan avança rapidamente e se curva para te cumprimentar. Então ele vê que seu bule de chá está vazio. Então planejei ajudá-lo a preparar um bule de chá ao ver a chegada de Huyan. Suas bochechas estão levemente avermelhadas, afinal, você é o culpado por ter feito Yanir só acordar ao meio-dia. É você. O corpo de Yanir já está bem? Liu Huyan sorri encantadoramente. Sua expressão é extremamente charmosa. Após o serviço do X1, ela já se recuperou. Enquanto ele prepara o chá para você, ele sempre cobre o copo de chá com a manga de vez em quando, como se estivesse fazendo algum pequeno truque. Logo depois, ele pega o copo de chá com as 2 mãos e traz para você, olhando para você com entusiasmo, esperando que você beba o chá que ele preparou pessoalmente. Você olha para ele com essa aparência tão animada, então pega o copo de chá e toma um grande gole diretamente. O chá entra no estômago, você saboreia cuidadosamente, o sabor do chá está correto. Mas parece que há algum outro sabor, você não consegue dizer exatamente que sabor é, mas é um pouco familiar. Você se vira para olhar para Yanir, apenas para perguntar o que exatamente ele colocou lá dentro. Mas percebe que ele está segurando o rosto com as 2 mãos, olhando para você com amor, e ainda há um pouco de fio no canto da boca. Ao ver isso, seus olhos se arregalam imediatamente. Você diz: como o sabor é tão familiar. Espere. Yanir, você não colocou seu próprio sabor na água do chá para o X1 beber, certo? Você olha para ele com choque. Liu Huyan, ao ver que você a desmascarou, não se esconde mais e diz animadamente: X1 gosta do chá preparado por Yanir? Se X1 gostar, Yanir preparará para X1 beber todos os dias. Só de pensar que X1 bebeu o chá especial que ele preparou pessoalmente, ele fica extremamente feliz. Embora você mime muito seus discípulos, você absolutamente não pode concordar com isso. Sem pensar, você acena repetidamente com as mãos para recusar. O trabalho de preparar o chá ainda será entregue às suas irmãs juniores no futuro. Ao ver sua recusa, a decepção de Liu Huyan transborda em suas palavras. Por que X1 não gosta do chá que eu preparei? Embora eu tenha adicionado um pouquinho de ingrediente especial. Mas a saliva de um súcubo tem o efeito de aumentar as habilidades. X1 esteve ocupado por tanto tempo ontem. Eu só queria ajudar X1 a compensar. Liu Huyan está cheia de decepção. X1 está desgostoso de Yanir? Mas X1 obviamente beijou com tanto prazer ontem à noite. Tirando o fardo de X1 e discípulos, ontem à noite você realmente não parou. Mas são 2 coisas diferentes, precisam ser separadas. E nesse momento, Leng Luoli e Gao Jiuyue também acabaram de terminar o cultivo. Planejaram vir juntos para descansar um pouco, mas Gao Jiuyue ouviu atentamente a conversa de vocês. Então, perguntou confusa: Mestre, sobre o que vocês estão conversando? Ao ouvir isso, sua expressão imediatamente. Você explicou apressadamente: não é nada. Vocês 2 acabaram de cultivar, devem estar cansadas. Como mestre, vou ensinar um método de meditação para descansar. Pode estabilizar o cultivo e restaurar a energia. Você mudou de assunto diretamente.
Elas foram forçadas a sentar e começar a meditar e ajustar a respiração, parecendo confusas. Liu Huyan observou suas mudanças o tempo todo. Ela não conseguia parar de sorrir, ao pensar nas duas irmãs mais novas sendo mantidas no escuro. Ela ficou inexplicavelmente animada. Se um dia o mestre percebesse que Huyan e Yuir também gostam do mestre, seria difícil para ela desfrutar sozinha do seu favor. Então, ela espera poder esconder por mais um dia. Depois de tomar essa decisão em seu coração, Liu Huyan também sentou de pernas cruzadas como você. O tempo de meditação passou rápido e, num piscar de olhos, chegou a noite. Você abriu os olhos e descobriu que Leng Lu-Li e as outras estavam meditando e descansando seriamente de olhos fechados, exceto Yan'er, que estava com os olhos abertos. Ela estava um pouco distraída e um pouco triste. Você se aproximou, esfregou os ombros dela e a abraçou. No que você está pensando? Conte para o mestre. Liu Huyan sentiu a temperatura vindo de você e sentiu a fragrância única em seu corpo. Suas emoções melhoraram um pouco. Mestre, não se preocupe. Yan'er já está muito satisfeita em ver o mestre se recuperando e a irmã mais nova também se recuperando gradualmente. Você estendeu a mão e esfregou a cabeça dela, enquanto beijava suavemente. Ponto nos lábios de súcubo dela. O mestre disse que será responsável por você. Você pode contar ao mestre qualquer emoção que tenha. Ponto nos lábios de súcubo dela. O mestre disse que será responsável por você. Você pode contar ao mestre qualquer emoção que tenha. O mestre agora se tornou mais forte, muito, muito forte e pode derrotar todos os inimigos. Você pode dizer ao mestre ousadamente não se preocupe. Você pode ver que Yan'er parece estar preocupada com alguma coisa. Então, ela tem algo em mente, mas não se atreve a te dizer. Ao ouvir isso, Liu Huyan olhou para você ligeiramente confusa. Será que depois que o mestre se recuperou desta vez, despertou alguma raiz espiritual super forte, encontrou uma grande oportunidade ou... O mestre era originalmente um imortal muito forte. Ele estava nos escondendo o tempo todo, mas ela não pensou muito. Afinal, você é tudo para ela aos olhos dela. Ela pode te dar tudo. Pensando nisso, Liu Huyan estendeu a mão e segurou seu rosto. Ela planejava te contar seus pensamentos, mas olhando para seu rosto perfeito, ela lambeu os lábios e encostou a cabeça. Você só sentiu seus lábios sendo envolvidos por um pedaço de maciez. Você está desfrutando da sensação de maciez. Mas agora, Leng Lu-Li e os outros estão meditando de olhos fechados ao lado. Embora durante a meditação, ela é sempre muito fofa, como se estivesse desabafando a frustração de pouco tempo atrás. HMPH. Você disse que não gosta do mestre agora. Vou te dar meu chá especial e vou enfiar tudo na boca do X1. Vamos ver como ele vai recusar. Nesse momento, H.U. Jiuyui, com as orelhas vermelhas, corou de vergonha, abrindo ligeiramente os olhos. Ele espiou para o lado e viu uma cena incrivelmente aterrorizante. Ele viu no espaço aberto não muito longe, a irmã mais velha parecia estar roendo você. Espere, não é roendo. Mas ao perceber a situação atual, ele rapidamente virou o pescoço de volta. Virou o pescoço de volta, fechando os olhos com força. A irmã mais velha é realmente má demais. Na verdade, comendo escondido de nós, e a regra de não comer escondido foi obviamente estabelecida pela irmã mais velha. Porque parece que a irmã mais velha nunca cumpriu. Mesmo que H.U. Jiuyui tenha visto coisas que não deveriam ser vistas, ele só se atreve a fingir timidamente que não sabe. Isso é causado por sua personalidade. Se Leng Lu-Li visse, ela definitivamente se aproximaria. É que Leng Lu-Li neste momento é como o protagonista de certo anime, mesmo que haja um terremoto lá fora. Ele consegue dormir como um porco morto e não consegue se levantar. Nesse momento, Liu Huyan, ao lado. Suas mãos começaram a ficar inquietas, mas desta vez você ainda está acordado e rapidamente o impede. As duas irmãs mais novas ainda estão aqui, não podemos continuar. Ao ouvir isso, Liu Huyan olhou para a irmã mais nova ressentida. Felizmente não foi descoberto, mas se X1 quiser. Não importa se for descoberto, mas se X1 ainda não conseguir se soltar, então deixe para lá por enquanto. Após o fim da ofensiva, Liu Huyan se aconchegou em seus braços e começou a contar seus segredos. Acontece que Yan'er descobriu que a maioria de seu povo estava trancada. Na masmorra da seita 3 Yuan, não se sabe como está a situação, e a seita 3 Yuan é muito provável. Eles estão sendo usados para refinar secretamente pílulas poderosas. Você olhou para Yan'er em seus braços. Sua expressão também ficou gradualmente séria.
Agora você já tem força absoluta. Essa vingança da seita 3 Yuan realmente precisa ser vingada, e também aproveitar a destruição. A oportunidade da seita 3 Yuan para mostrar bem sua força ao mundo. Naquela época, também haverá menos atrito desnecessário. Pensando nisso, você abaixou a cabeça. Olhou para Yan em seus braços. Que tal? Amanhã você e Laer sairão juntos da montanha. Espalhem a notícia, dizendo que o mestre da seita Xuan Celestial saiu do isolamento e destruirá a seita San Yuan em 3 dias. Agora todos da seita San Yuan devem ser entregues. Aproveitem para espalhar todos os segredos sórdidos que a seita San Yuan tem feito secretamente. Liu Huyan assentiu seriamente, e ao mesmo tempo ficou muito chocionado em seu coração. O mestre agora. Que tipo de confiança ele tem para ousar dizer isso tão facilmente, ela pensou. Ela estava ainda mais ansiosa, e passou o tempo meditando e ajustando a respiração. Na manhã seguinte, Liu Huyan saiu da montanha com Leng Luoli. Agora, na seita Xuan Celestial, só restaram Yu Yer e Pei Nian. Hou Jiuyue é a discípula com o nível mais baixo entre as três, apenas do primeiro nível do reino pós-celestial. Após o cultivo recente, há sinais de um avanço para o segundo nível. Neste momento, Hou Jiuyue está semi-ajoelhada. Ao lado da mesa de chá, preparando o chá para você. Ao ver essa ação, você quer que ele se sente. Mas Hou Jiuyue balançou a cabeça. Yuyer gosta de servir o mestre assim. O mestre pode tocar a cabeça de Yuyer. Hou Jiuyue colocou a xícara de chá preparada na sua frente, e então disse como se estivesse buscando elogios. Agora no salão principal. As duas irmãs mais velhas se foram, sua coragem também aumentou muito, e ela até se atreve a pedir para ser acariciada. Tocar a cabeça é uma ação muito normal, e você naturalmente não tem motivos para recusar. Você estendeu a mão e esfregou a cabeça de Hou Jiuyue, então provou o chá que ele preparou. É um chá muito normal, mais do que normal, parece que falta um pouco de sabor. Espere, assim que essa ideia surgiu em sua mente, você de repente percebeu que algo estava errado. Como é que eu estou gostando do chá que Yuyer preparou? Não, não pode ser. Tem que corrigir isso. Neste momento, Hou Jiuyue, sentindo seu toque gentil. A expressão ficou cada vez mais agradável, e ele gradualmente se encostou em sua perna. Depois de aproveitar o suficiente. Ele lentamente disse, mestre, Yuyer sente que está prestes a romper. Você pode ajudar Yuyer? Você está um pouco entediado agora, e vendo Yuyer dizer que está prestes a romper. Você também está muito animado. Chegando à praça, vocês dois se sentam de pernas cruzadas. Você usa um dedo para tocar o centro da testa de Hou Jiuyue, liberando energia espiritual. E começa a guiar a energia espiritual em seu corpo para fazer o avanço. Hou Jiuyue pode sentir. Um traço de energia espiritual suave entrou em seu corpo e percorreu todos os lugares, dando-lhe uma sensação de ter sido visto nu. Não, não é apenas visto nu, é visto através. Às vezes, a dor ao romper a barreira do reino. A expressão de Hou Jiuyue se torna cada vez mais solene. Deveria estar chegando ao ponto do reino espiritual. E quando ele operou a energia espiritual em seu corpo novamente, ele sentiu obviamente que era muito mais abundante e feroz do que antes, e já havia rompido com sucesso. Tendo alcançado o segundo céu adquirido, ele avançou animadamente e abraçou. Obrigado. Mestre, Yuyer rompeu. Mestre é o melhor. Se não fosse pelo poderoso mestre. E a feroz grande energia espiritual injetada no corpo de Yuyer não poderia ter rompido tão suavemente. No momento em que ele rompeu, um aviso do sistema também soou em sua mente. Jin, detectado que o terceiro discípulo, Hou Jiuyue, rompeu o segundo céu adquirido, recompensando 1000 pontos do sistema. Devido ao seu diferente talento de raiz espiritual, para aumentar sua força, você só pode confiar. Você abraçou Hou Jiuyue. Contanto que Yuyer trabalhe duro no cultivo, acredito que você definitivamente será capaz de alcançar os passos das irmãs mais velhas em breve. Você a animou quando viu que ela estava com raiva. Hou Jiuyue sentiu sua temperatura corporal quente, olhando para seu rosto bonito. Ela estava perto de seus lábios, como se apenas um leve movimento os tocasse. Ouvindo seu incentivo, ela se lembrou do arrependimento da noite passada. A irmã mais velha aproveitou o fato de que todos nós estávamos meditando para ajustar nossa respiração e comeu furtivamente. Ela também inveja muito a irmã mais velha. Não há ninguém aqui agora, então mesmo que eu acidentalmente. Beijo mestre.
Você nem teve tempo de se defender, seus lábios foram envolvidos por uma maciez. A respiração quente estava ao alcance. As mãos de Gao Jiuyui estavam pressionadas contra seu peito, e ela podia até sentir seu batimento cardíaco forte. Ela estava beijando de verdade pela primeira vez. Com força excessiva, vocês dois caíram no chão. Embora ela soubesse que, como discípula, pressioná-lo no chão era uma grande falta de respeito, era um ato de um discípulo vil e odioso, mas ela não conseguiu resistir. Nesse momento, você só sentiu que o corpo delicado em seus braços estava excepcionalmente quente, e sua respiração estava misturada com ondas de calor. Voltando a si percebendo o que estava acontecendo, você sentiu que algo estava errado. Já houve algo entre você e Yan'er, mesmo que você rejeite imediatamente, fazer isso é, sem dúvida, trair. Nesse momento, Gao Jiuyui acabou de terminar uma rodada de ofensiva e está prestes a se aproximar novamente. Você olha para Gao Jiuyui à sua frente. A fragrância única da garota élfica flutua em suas narinas, muito agradável. Mas, não importa o quão agradável seja, o estímulo não pode continuar, mas olhando para o extremamente requintado. O rosto élfico se aproxima lentamente. Quando você queria empurrá-lo com força, sentiu-se ainda mais macio. Parece que o tempo já passou, e você não consegue controlar a indulgência. Ao mesmo tempo. Então, viu as orelhas de elfo de Gao Jiuyui se moverem. Seus lábios, que ele originalmente planejava inclinar, também se retraíram repentinamente. Suas orelhas são muito sensíveis. Ele sentiu que duas figuras estavam voando rapidamente em direção a este lugar. Percebendo que as irmãs mais velhas voltaram, a expressão de Gao Jiuyui ficou ainda mais perturbada e ele rapidamente se levantou de você. E neste momento, você ainda está na postura de se preparar para beijar, sem se recuperar, parecendo muito engraçado. A expressão de Gao Jiuyui, que estava um pouco perturbada por comer secretamente, vendo sua aparência, não pôde deixar de rir. Mestre é tão fofo, sempre demonstrando. Assim que chegou em casa, ele olhou para você deitado no chão com uma expressão de surpresa e rapidamente se aproximou. X1, o que aconteceu com você? Por que você está deitado no chão? O chão está ficando fresco, deite-se nas coxas de Yan'er. As coxas de Yan'er são as mais macias. Antes que você pudesse reagir, ele tomou a liberdade de colocar sua cabeça em seu colo. Você olhou para Yan'er que apareceu de repente e seu corpo estremeceu diretamente. Yan'er voltou tão rápido. Será que ela viu o que eu e Yuier estávamos fazendo agora? No entanto, olhando para a expressão gentil de Yan'er, ela não deve ter visto. Mas, falando nisso, eu não esperava ter esse benefício. Devo dizer, as coxas de Yan'er são realmente muito carnudas, macias e elásticas. Ao redor, há até o cheiro corporal agradável único de Yan'er. O cheiro corporal de uma súcubo é simplesmente irresistível. Nesse momento, Leng Luoli chegou atrasada, olhando para a irmã mais velha que já havia roubado você. Ela inflou suas bochechas com raiva e também não estava disposta a mostrar fraqueza. Ajoelhou-se. X1, as coxas de Yan'er também são muito confortáveis. Além disso, Yan'er não está usando calças. Leng Luoli disse, colocando sua cabeça no colo dela por conta própria. Como se fosse esguichar água ao menor toque, a fragrância em seu corpo é intoxicante. Cheirar isso parece acalmar muito o coração, é muito maravilhoso. Liu Huyan olhou para o mestre que foi levado e disse com um pouco de ciúme, irmã mais nova, você está trapaceando. Claramente eu cheguei primeiro. Leng Luoli não teve escolha a não ser, com uma cara relutante, se aproximar e juntar os dois colos, colocando você no meio. Metade para cada uma, você é movido de um lado para o outro pelas duas, com uma expressão confusa no rosto. O colo dos discípulos é realmente confortável, você ficou imerso nisso por um tempo, mas percebeu. Espere, eu sou o mestre, onde está a dignidade do mestre? Onde está a dignidade? Não posso simplesmente cair na terra gentil das belas discípulas. Devo me libertar. Você pensa assim, mas ainda fica deitado por um tempo. Só então você se levanta lentamente. Primeiro você pigarreia, tentando salvar a dignidade desaparecida. Vocês duas voltaram rápido. A tarefa que eu lhes dei foi concluída? Eles olham para sua expressão deliberadamente séria e sentem seus corações baterem mais rápido. Liu Huyan olhou para você com amor no rosto e respondeu ao mestre, já foi concluída. Em 3 dias, a notícia de que a seita dos 3 Yuan será destruída se espalhará por este continente. Todas as forças
Você acena com a cabeça com uma expressão deliberadamente séria, a eficiência dos discípulos. Não é nada comum, mas você sempre sente que a maneira como eles olham para você não é respeito, é mais como se quisessem te comer. Por favor, o mestre está sendo muito sério, ok? Você reajusta seu estado. Já que ainda faltam 3 dias, então o cultivo não pode ser negligenciado. Que o mestre continue a guiá-los no cultivo. Ao ouvir isso, Liu Huyan pulou animada. Sim, eu gosto mais de cultivar com o mestre. Você olha para Yan'er tão animada e de repente se lembra da última vez que cultivaram. Yan'er está tão animada. Será que ela pensa que esse tipo de coisa vai acontecer de novo durante o cultivo desta vez? O mestre vai guiá-las seriamente no cultivo. Não há outra intenção. Mas neste momento, Leng Luoli se aproxima. Segurando sua mão, disse suavemente, mestre. Você guiou a irmã sênior na prática da última vez, agora é a vez de Lier, certo? Liu Huyan viu sua irmã mais nova dar um passo à frente. O interesse foi imediatamente apagado, esquecendo que ainda havia 2 irmãs mais novas assim. Você assentiu. Desta vez, realmente é hora de guiar Lier. Logo depois, vocês se encontraram na praça. Leng Luoli agora estava tocando seu queixo com a mão, como se estivesse pensando em algo. Da última vez que a irmã sênior e o mestre estavam cultivando, a irmã sênior parecia estar liberando movimentos o tempo todo, e depois de liberar até que sua energia espiritual se esgotasse, ela recebeu o benefício de ser carregada pelo mestre como uma princesa. Desta vez é minha vez, devo continuar liberando habilidades até cair para que seja o mesmo? Tendo tomado uma decisão, um sorriso indisfarçável apareceu em seus lábios. Mestre, cuidado! Assim que as palavras foram ditas, ela lançou seu próprio movimento, Ice Cone Teshiki. O movimento de Liu Huyan é mais letal para um único inimigo, enquanto o ataque de Leng Luoli é mais voltado para ataques em grupo, podendo atacar e conter vários inimigos ao mesmo tempo. Você pensou consigo mesmo, e estendeu a mão casualmente, uma aura afiada irrompeu de seus dedos, destruindo diretamente toda aquela área de cones de gelo em pedaços. Bom, continue. Leng Luoli ficou um pouco surpresa ao ver que seu ataque total foi destruído tão facilmente por você. O tempo passou rapidamente.